Oi, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do Muito Mais Podcast, seu podcast de saúde mental. E hoje nós estamos aqui com a Yasmin, que é pedagoga e mãe de 3. Bem-vinda! Muito obrigada! E com a Patrícia, que é psicóloga e também tem um bebê, né? Isso. E nós vamos falar hoje sobre o quanto a maternidade, a saúde mental influenciam no mercado de trabalho, na vida pessoal, nos relacionamentos também. E vou começar agora, se apresente, por favor. Bom, eu sou Yasmin, sou mãe de 3, sou mãe do João, do Gael e do Liam. Um tem 5, outro tem 3 e outro tem 1. Eu pensei que fossem gêmeos até. Não! Tem 2 que... Não, é de 2 em 2, amiga. Louca, passada. Saúde mental aonde? Olha, um atrás do outro. Faz 6 anos que você tá grávida e amamentando. E no porpério. Faz 6 anos. E tá na hora de fazer o outro. Não, já deu Verdade. Já deu o tempo de 2 anos. Não, você tá doida? Não, eu uso o DIU e meu marido é operado, só pra garantir. Pra garantir. E o Liam, gente, pra quem não sabe, o Liam é um bebê de DIU. Eu tinha DIU quando eu engravidei. Ela me do fala Liam. isso só pra ficar comigo. Mais eu um medo, uso DIU mais também. um medo desbloqueado. Outro gatilho. Ela fica falando isso pra mim. E eu sou pedagoga recente, né? Eu tô em formação ainda, porque através da maternidade que eu mudei completamente o rumo do meu profissional. Na verdade, eu fazia agronegócio. Nossa. E aí, quando eu engravidei, eu já tinha uma ligação com mulheres, essas coisas, e lutava pela dignidade delas, né? Na alimentação. Aí, quando eu engravidei do João, desbloqueou algo em mim, assim, muito fora da caixinha, que hoje tem muita gente aqui em São José do Rio Preto que é doula. E aí, eu quis muito ir para esse lado, quis muito cuidar da saúde da mulher, em questão de um parto respeitoso, e em questão de vários quesitos que nós somos desrespeitadas e violentadas quanto mulher. Sim. E aí, na gestação do Gael, que é o meu do meio, eu fui trabalhando com isso, aí foi onde que eu criei meu Instagram e fui fazendo cursos. Hoje eu também ajudo voluntariamente num instituto, trabalho com mulheres também. E através da pedagogia, da educação respeitosa, eu falei, cara, eu preciso ir para pedagogia, eu preciso ter uma formação quanto a isso, porque eu usava muito com os meus filhos, uso ainda, né? E aí eu falei, cara, eu preciso ter uma direção e vou para isso. E me encontrei na pedagogia. Todo mundo falava para mim, nossa, você tem que fazer pedagogia. Eu falava, gente, eu não tenho muita paciência para isso, Tem sim. não. Eu tô na mesma escola que ela, então... Vocês fazem juntas. Como que é? E você, Patrícia? Como que foi? Bom, eu sou psicóloga, tô formada há 8 anos. Atualmente, estou trabalhando numa escola e eu falei que eu sou melhor mais do que o Júlia Do Cris. do Cris, né? Eu tenho 5 empregos, então eu tô Tem 5 empregos. eu tô numa escola, né, fixa, contratada, mas eu também tenho uma outra que eu vou, às vezes, fazer uma anamnese de algumas famílias, faço observação de crianças. Tô na clínica, dou aula em 2 faculdades, então são 5 empregos. Nossa, do quê? Cada dia um lugar. Na psicologia mesmo. Ah, é? Uma particular daqui e uma pública de Catanduva. Nossa, que legal. E tem o podcast, né? E o podcast, Tem é 6 verdade. empregos, esqueci. então. Que é um trabalho eu também, tenho verdade. 3 empregos. Eu tenho 3 empregos Você e tá o igual o podcast também. E mãe, né? É E Julius, mãe. né? Você É tá igual o Julius, Julius. é. Você tá igual o Julius. E mães, né? E E mães, que é o Mais 7º. um emprego. Não, eu acho que é o primeiro, amiga. Né? É, Integral, o verdade. 0 é ser Tô aqui com mãe. meu celularzinho pra provar, né? É. O filho doente em A casa. gente não desliga, né? Não Tem desliga, isso também. né, meu Deus. Como Nossa, pode? e ainda... Qual a idade dos seus? 5, 3 e 1. Isso, o seu? 2,5. 2 anos e meio. Então, uma tem um filho, eu tenho 2 e você 3. É tudo menino? Mais cadinha. Aham. Tudo menino. É meu também. Tudo menino. Nossa, Verdade. as 3 mães de menino. Eu falo que eu tenho uma missão na vida, né? Que é não criar embuste. Não criar homem Isso aí. embuste, porque Ótimo. não dá, gente. Não dá. Não criar um abusivo, um embuste, um tóxico. por Isso, favor. Vamos fazer um lema aqui, Mínimo. nós 3, vai. Não, Dá mão aqui, vai dar mão. Força. Força, Uma guerreira. corrente. Tem que fazer. É toda uma desconstrução, né? Porque, Muito. assim, por mais que a gente seja de uma geração já diferente, não tão antiga assim, mas nós somos criados por pais e avós desse patriarcado, né? Vamos dizer assim.
Então, a gente ainda sofre muito com isso, mas nada comparado aos nossos pais e avós. Sim. Então, acho que isso está sendo diminuído, né? Graças a Deus, a gente está aqui para isso, para fazer com que isso não se perpetue. Sim. Mas ainda tem muito trabalho pela frente, né? Então, esse episódio é um especial, né? De Dia das Mães, esqueci de falar. Esqueci de falar que era um especial pro Dia das Mães. E justamente para isso, essa questão da gente querer criar... Todo mundo fala, eu vou criar os filhos para o mundo, né? Só que antes disso, tem toda essa questão da casa, né? Como que o exemplo ensina. Porque por mais que você fale uma coisa, se você vive outra, é completamente diferente. E eu acredito que até na questão do divórcio, que eu vejo muitas mulheres em relações abusivas, em relacionamentos que não dão mais certo, ou até que não sejam seja uma relação tão ruim assim, mas que os dois já não se gostam mais, já estão ali, e não, eu tô aqui pelos meus filhos. Ou então, o outro extremo, né? Mulheres que são agredidas, e aí não tem condições de sair, ou então tem uma saída, mas fica naquela coisa porque a gente é mãe, sabe, né? Fala, mas vou criar longe do pai, mas eu já me separei uma vez, não quero me separar de novo, e eu não quero criar longe do pai. E aí, assim... Só que você vai criar seu filho num ambiente tão abusivo, assim, tão tóxico, ensinando e é um peso pra ele, né? Imagina, e ainda ensinando que amar é se submeter, é se humilhar, é humilhar o outro, é aceitar qualquer tipo de desaforo, inclusive uma agressão verbal ou física. Então, é isso que ele está aprendendo, né? Por mais que você fale o contrário, o que fica, né? O que a criança absorve é o que ela vive. Sim. É a realidade dela. Sim, e pensando também na saúde mental dessa mulher, né? Porque, assim, a gente tem essa dependência, algumas emocionais, e outras mulheres que têm a dependência financeira, que às vezes quer sair desse relacionamento e deixar e colocar esse filho num ambiente saudável, seguro, amparado de amor e respeitoso. Tem. Só que não tem um amparo financeiro. E tem a outra mulher que é completamente, que é isso, que é criado pelo patriarcado mesmo, de que não, a gente tem que ficar junto até que a morte o separe, ou até ele te matar, né, gata? Porque, assim, é esse o caminho. Então, assim, a gente tem que desconstruir todos os dias isso, nos nossos filhos e na gente, que a gente não precisa viver só de falar assim, não, eu vou ficar com ele por causa dos meus filhos. Os filhos crescem e vão embora. Que modelo que você vai estar dando pra ele, né? Fazendo uma relação forçada, abusiva, que não faz mais sentido. É um modelo que você tá dando, porque a gente é reflexo, né? Eu fiquei casada há 14 anos. E quando eu me separei, eu tinha essa cabeça assim, né? De não, eu quero que e a gente quer todo mundo quer, né? Ninguém né? quer fazer dar certo de alguma forma. Mas eu falava, não, é mais importante que eu tenha que meus filhos tenham pais felizes do que pais juntos, né? Então, de alguma forma, ainda que você não fale isso abertamente, mas você está mostrando que é mais importante você ficar feliz, você estar bem, e o outro também, e aí assim fazer bem, né, para a família e para as crianças, do que estar junto, mas mostrando que ser infeliz é normal, que aguentar tudo isso é normal, que se submeter a tudo isso é normal. E tem os dois lados, né? Tem os dois extremos, na verdade. Tem a mulher que foi criada dessa forma, né? Que não, tem que aguentar tudo, independente do que aconteça. A mulher que edifica o lar, né? Tem aquela coisa da religião, que como se a mulher tivesse casada sozinha. Né? Ela não tem E ela é mãe do marido. Ela é mãe de todo mundo, resolve tudo e aguenta por todo mundo também. Tem os dois lados, né, dessa pessoa que foi criada por uma família assim, e que a família era assim, a mãe, o pai aguentaram tudo. E ela se espelha nesse modelo. E tem o outro extremo também, que são os filhos de pais separados, que muitas vezes não vêm por essa ótica, né? Porque eles falam assim, não, tudo que eu queria eram meus pais juntos e eu não quero que meus filhos passem por isso. Só que eles também não sabem o outro lado, né? Que seria dos pais ficarem juntos, porém infelizes, com agressões e com tudo o que isso acarreta, né? E então são esses dois lados. Claro que tem muitos outros casos, né? Mas tem, assim, de gente que teve os pais separados e não quer repetir esse modelo, e os que não tiveram e não conseguem ver outra saída. Mas nesse caso, né, do que teve os pais separados e não quer reproduzir isso no futuro, ele tem ainda a chance de viver isso, né? Porque é uma oportunidade que ele tem de viver, um direito dele, viver essa relação, ver que não vai dar certo e falar, agora eu entendo o que meus pais viveram. Exato, mas até isso... do outro que não tem essa opção, às vezes, porque ele não vai crescer entendendo que tem que ficar numa relação abusiva porque foi esse modelo que ele teve, né? Sim, pior, né?
né? Porque aí não tem esse alcance, não tem outra referência, sabe? E eu ia te perguntar sobre você que o seu filho é menor, né? Essa geração que você se formou já tem algum tempo. Você consegue ver alguma diferença? Porque a gente fala assim sobre eletrônicos, sobre rede social, agora a inteligência artificial, né? Que é o nosso... Também falei sobre isso aqui semana passada. Então, você vê alguma diferença, assim, ou na faculdade que você dá aula sobre essa diferença de gerações? Acesso, você fala, aos eletrônicos? Não, sobre tudo, assim, a diferença de... Porque, por exemplo, meu filho tem 15. Do de 15 pro de 11 já dá uma diferença, assim, sabe? Esse acesso. O de 11, quando era pequeno, o de 15, quando era pequeno, não tinha celular, não tinha tablet e tal. O de 11 já foi uma coisa mais acessível. As de hoje nascem, né, com o celular, tablet na mão. Então, o que você vê que isso acarreta, assim, em coisas boas e coisas não tão boas, assim? Olha, eu vejo tanto na clínica quanto você falou na faculdade, né? Tem uma diferença no sentido de que tem muito mais acesso. Então, a nossa sociedade, hoje em dia, estimula mais o uso de tecnologias, de celular, tablet e tudo mais. Mas aí eu acho que vai mais da educação dos pais, e esse que é o difícil, né? Porque acaba sendo um recurso pra gente, o celular, a televisão, quando precisa fazer multitarefas, né? Limpar a casa, cuidar do filho doente, fazer alguma coisa, tem que levar trabalho para casa, fazer as coisas no computador. E aí seu filho tá vendo você ali no computador. E eu passo às vezes por isso. Ele quer mexer no meu computador, né? E eu vejo tanto isso lá com meu filho, na clínica, que tem, sim, uma dificuldade maior, porque tá muito mais acessível e tá sendo muito mais estimulado, mas que eu acho que a educação dá conta, né? Que nem a Yasmin falou da educação positiva, de barrar um pouco isso. Às vezes pode ser assim, zero tecnologia, a gente talvez não consiga, porque a nossa sociedade tá aí para expor a gente à tecnologia. Sim. Mas eu acho que limitar o máximo que a gente puder, tem como. Principalmente nos primeiros anos, né? Porque a criança, dependendo da idade, ela consegue brincar com uma garrafa, com uma caixa, com coisas bem mais... que ela vai ter que imaginar, que ela vai ter que criar, do que às vezes um brinquedo pronto. Sim. E isso estimula muito mais do que a tecnologia que já vem com tudo pronto. Ou com um brinquedo que já vem com tudo pronto. Já vem tudo então, pronto. Acho que vem mais dessa nossa educação, que a gente não teve também muito acesso a isso, de fazer diferente, né? Eu fui uma criança de televisão, fui uma criança não tinha celular, mas tinha televisão o tempo todo. Então, minha mãe precisava limpar a casa, vai pra televisão. Deixa na TV. E aí, cada vez mais, né? As gerações estão vindo. Agora é tablet, é celular, é computador, foi ampliando. E às vezes mas criança... como usar esse recurso a favor, né? Mas sabe o que isso também representa? Muita ansiedade dos pais. Sim. Por quê? Porque eles não deixam esse espaço para a criança desenvolver, não deixam o ócio, né? Que é o tão difícil hoje. E o TED é importantíssimo, sim, né? Sim. A gente onde sabe, a criança vai criar. Onde vai ter que precisar, nossa, não tem nada para fazer. E às vezes ela tá num parquinho ou em casa com tanto de brinquedos, com tudo, né? E aí, assim, ela não tem nada para fazer. O nada significa que ela vai ter que se esforçar para ela conseguir brincar. Ela vai ter que imaginar, montar, inventar. Todas essas coisas da criatividade, né, que a gente sabe que é tão importante desenvolver na infância, ela não tem esse espaço, porque ela tem 6 meses, ela tá olhando a tela. Ela tá com 1 ano, ela tá mexendo já ali no tablet, na televisão. Tá a hora que ela pega uma né? garrafa, a hora que ela pega um papel, ela fala, mas eu vou ter que desenhar para ver o desenho. É verdade. Vocês estão falando sério, né? Eu vou ter que fazer meu brinquedo. Ela acha isso absurdo, lógico. E o processo criativo começa aí, né? O processo criativo quanto adulto. Começa aí. Começa no tédio. No tédio infantil. E é cientificamente comprovado isso. A gente precisa, sim, ter essa garrafa aqui pra gente saber as possibilidades que essa garrafa nos dá. Ah, ela abre, ela faz barulho, ela chacoalha, eu posso colocar coisa dentro. Então, assim, é trabalhar a criatividade dele para no futuro, lógico, a gente tem bloqueios criativos todos nós, ninguém é perfeito. Mas, assim, ter menos. Reproduzir isso menos. E o acesso à tecnologia antes dos 2 anos, por mais que, assim, a nossa rotina é muito louca. A gente é atropelado o tempo todo tem que fazer janta, tenho que preparar lanche para a criança levar, tem que levar no futebol, tem que fazer não sei o quê, sabe? Então, assim, esse seria um ajudador. Só que, na verdade, eu falo, porque, assim, eu tento o máximo possível não deixar meus filhos na televisão, não é porque eu sou exemplo de mãe, não. É porque, literalmente, eu acho que existem outras possibilidades. E muitas vezes eles falam assim pra mim, mas não tem nada pra fazer. Eu falo, não, olha pro teto, vamos fazer alguma coisa. Principalmente o meu mais velho, que ele vê que os amigos têm tablet,
o primo tem videogame, tem isso e aquilo, e eu não tenho. E não tenho mesmo. O João, meu mais velho, ele ganhou um tablet do meu pai, eu falei, pelo amor de Deus, compra Esconde o isso, tablet mais barato que tiver menos memória possível. Por quê? Porque daí ele vai ter limitado do limitado. Assim, a gente tem acesso o que ele tá fazendo, porque ele tem os streamings tudo kids, só que também a gente tá olhando pro que ele tá fazendo e ele tá entendendo que tem um tempo ali para ele ficar, que geralmente eu uso com ele como um ajudador. Na hora que eu tô fazendo a rotina do sono, na hora que eu tô fazendo um almoço, uma janta, o meu marido tá fazendo. Recurso Na hora que eu preciso fazer alguma coisa. Então, assim, é o último do último. Do contrário, é a garrafa, é a caixa, é os brinquedos que ele tem, vai montar Lego, vai fazer qualquer coisa. Principalmente nesses primeiros anos, né? Porque depois de uma certa idade, não, adolescente, perde já controle. fica difícil. Não, mas o seu é completamente impossível, eu acho. Já assim, tá com numa 15 idade, anos. Nossa, não. o de 11 que eu tento ainda dar uma controlada, porque assim, entra no carro, tá no celular, eu falo, gente, você tá no caminho. Não, mas não tem mas não é pra fazer nada. Não é que não tem o que fazer, não é pra fazer nada, é pra olhar e o tá caminho. tudo bem. Você não olhava pra nuvem, pra ver o desenho da nuvem? Sim. A gente viajava 6 horas quando eu era criança de carro, e assim, ficava imaginando nuvem, ficava Brincando imaginando... aqui de fazer ondinha na janela. Isso, era desse jeito. E aí, assim, não, mas daqui... Até a escola, 5 minutos. Não, tá no celular. Fala, nossa, parece até que você não vai mexer em casa, né? Assim, não, fica naquele desespero. Então, eu falo, Se torna um adulto que não consegue se frustrar depois, né? Não, o tempo todo. E aí eu geralmente falo, não, no carro não. Pra comer, sabe? Eu falo, nossa, é 5 minutos que você demora pra comer. E aí, assim, você não consegue ficar 5 minutos sem olhar pro celular. Não é possível. Então, televisão nunca deixei ligada, mas agora com o celular, né, já chega, já coloca em cima da mesa. É automático. É muito food, né? Tá aqui. E vem do exemplo também, né? Aí eu já me policio também, né? Não, na mesa não, no carro não, pra tentar dar o exemplo ao invés de só falar. Sim, mas é possível. A gente percebe lá com as crianças que a gente trabalha que, nossa, surgem coisas maravilhosas com elas. Você nem imagina, né? Ontem, né, eu tava desenhando com as crianças lá da turma da Yasmin. Eles fizeram, a gente perguntava, pra que serve o olho? Pra que serve a sobrancelha? Gente, surgiam coisas. E é pensando, é no tato, não sabia é colocando. Não, e não tem coisa mais maravilhosa do que a imaginação da criança, né? Você conversar com uma criança pequena e ouvir a forma dela ver o mundo é muito curiosa. E eu queria te fazer uma pergunta agora. TDAH. Hoje tá muito, graças a Deus, tá muito mais desmistificado, né, essa questão, porque antigamente nem se falava sobre isso e até questionavam, né, da existência, né, real do déficit de atenção ou não. Hoje isso já está comprovado cientificamente, já tem tratamento, já se fala mais sobre isso. Porém, por conta dos eletrônicos, pessoas que não são TDAH pensam que são, né? Por conta da superexposição a essa rapidez o tempo todo de pensamento, por conta da ansiedade. Então, como que você vê isso nos dias de hoje? Assim, esse diagnóstico que não é precoce, mas errôneo, né? De não saber, de parecer muito, de ser muito próximo, uma ansiedade, e tem muitos sintomas parecidos com TDAH. Sim. Então, o que você teria a falar sobre isso? Eu percebo, assim, no começo, quando eu tava lá na faculdade, 8 anos atrás, lá no fim, começou a surgir muito essa questão do TDAH, né? Era muito em alta. E como eu gostava muito da área da educação, a gente começou a estudar bastante sobre isso. Não tinha muitas pesquisas, não tinha quase nada. Só que tinha um hiperdiagnóstico, assim, tudo era tudo TDAH. era. E o autismo tava começando a surgir aí também. Agora tá mais o autismo, né? Mas e aí na o época TDAH era muito, assim, tudo era TDAH. E tinha muito isso. Acho que a nossa sociedade é muito voltada pra a correria, eu tenho que dar conta de tudo, a tecnologia. Então, é muito estímulo o tempo todo. Então, é difícil da gente conseguir delimitar até onde que vinha a questão da tecnologia, da nossa sociedade que tá acostumada a estar na correria, no automático, dar conta de tudo, trabalhar em 5 lugares, né? E fazer várias coisas ao mesmo tempo e não conseguir fazer justamente isso, né? Ter esse momento do tédio, do estar sozinho, do silêncio. E aí as coisas começam a se confundir. Hoje em dia eu percebo que tá um pouco menos, mas ainda tem muitos diagnósticos errados, muito. E aí a gente tem que tomar todo esse cuidado de avaliar, assim, se preciso várias vezes ver aquela criança ou aquele adolescente até chegar realmente no diagnóstico, porque ainda tem muita coisa distorcida. É diferente que nem a gente vê crianças lá na escola, que ela, mesmo estando nesse tédio produtivo, ela tem uma dificuldade de se concentrar, e aí você percebe que é uma questão ali que ela tá trazendo dela, uma demanda dela, Sim. e que por mais que a gente tente trazer, às vezes ela continua tendo essa dificuldade. Aí é uma coisa. Mas são poucos os casos, né, que a gente vê.
não são tantos quanto ainda tem de diagnóstico. Quando chega pra gente com diagnóstico de TDAH, a gente vai reavaliar. Eu, pelo menos, tenho costumo fazer isso. Vou reavaliar. Será que realmente tem? Vamos observar. E aí, vai observando, vai vendo que a criança, às vezes, não teve acesso justamente a esse tédio. Ficar ociosa. Ela tá acelerada, né? Ela tá distraída, e aí, acelerada. ensinar ela que existem outras formas. Sim. Então, e não necessariamente um transtorno, né? Sim. Infelizmente tem muito, a gente vê muito lá, né? Na escola, na clínica, em vários lugares. Na faculdade, os alunos, muitos chegam com esse diagnóstico e aí fica difícil da gente diferenciar a ansiedade do TDAH. Mas é porque é isso, né? A criança cresce nessa sociedade da correria, do impulso, do tudo pra ontem. E tem muito autodiagnóstico também, né? Sim. Adultos e adolescentes. Não, eu e sou, o acesso à eu Ritalina tá super fácil, né? Então, aí fica... Jogou no Google, acabou. Já o diagnóstico tá ali, tá pronto. Oi, doutor, prazer, sou eu, né? É tipo tudo isso. Pronto. É, tudo pronto. Uma outra coisa também que acontece esse tipo de confusão, às vezes, assim, de diagnóstico ou recente, né? Um diagnóstico muito, como fala? Precoce, ou autodiagnóstico, é da depressão. Então, na depressão pós-parto, por exemplo, eu vejo muitas mães assim, porque tem aquela coisa do baby blues, né, que fala, Sim. que é logo depois do parto, alguns dias depois de dar aquela, nossa, meu Deus, chegou, né? A criança tá aqui agora, o que eu faço? Vulcão, né? Muito Principalmente hormônio. no primeiro. Muitos hormônios, muitas coisas acontecem. Como que foi com vocês o pós-parto? Não exatamente o pós-parto, porque às vezes a pessoa acha que o pós-parto uma semana, e não é. Não. Ele se estende, né, por alguns meses até. Primeiro, eu queria falar, gente, que o pós-parto, ele é depois só do parto. Você está depois do parto até o seu filho ser RN. Acabou a fase RN, você entra no puerpério. O que é a fase RN? Recém-nascido é até 28 dias. E acabou. Depois ele vira um bebê. E depois desse processo, existe um negócio que chama puerpério. É um negócio mesmo. É um negócio. Vou falar negócio porque é negócio mesmo. Não tem o que falar. Ele vai de 8 a 80. E esse negócio chamado puerpério, ele dura 24 meses. Então, a mentira da comadre, da prima da sua tia, que falou pra sua avó... Que é até um mês que só. é 3 meses, é a maior mentira da face da Terra. O puerpério dura de 24 meses, podendo ser prolongado. Assim como a amamentação exclusiva tem que ser até 6 meses, podendo ser prolongado até 24 meses. Não falamos mais sobre esse assunto, passamos de fase, né? Porque somos mulheres informadas. Essa fase já foi, agora Já vamos foi. lá. E verdade, olha, puerpério, muita gente já me perguntaram na clínica, não, eu não tive depressão pós-parto, minha depressão começou, meu filho já tinha 1 ano. Então, quer dizer, estava, né, ainda nessa fase e não sabia que até 2 anos, até para voltar o corpo, depois a gente vai falar sobre isso, que existe essa cobrança, né, de nossa, já tem 1 mês, já tem 3 meses, já tem 6 meses. E a gente sabe que isso não é tão simples assim, não é tão rápido, né, para voltar. E assim, são várias fases, né? Então, assim, eu tenho 3 exemplos. O meu, primeiro, como eu morava ainda com a minha mãe, e assim, a gente tava eu, meu marido, tudo na casa dos meus pais, então foi tudo muito romantizado. Foi tudo muito de fácil acesso. Eu acordava, minha mãe acordava 6 horas da manhã, pegava meu filho, eu seguia dormindo, acordava, aí minha mãe me acordava, era umas 9h30, 10 horas, falava, olha, Yasmin, o João acordou, vamos dar mamar pra ele. Ela pegava de volta, eu voltava a dormir. Porque eu já tinha passado a madrugada inteira, então ela ficava. Então eu já tinha almoço pronto, já tinha café da manhã pronto, já tinha tudo feito. Minha roupa lavada, dobrada, passada. Então, assim, eu tive uma rede de apoio. Aí você animou e teve mais 2. Eu saí... Ela empolgou. Vai seguir o mesmo fluxo. Eu saí da maternidade falando assim, gente, eu amei parir. Eu quero outra criança. E eu falava isso, eu quero parir em casa. E é assim que eu quero. Ele tava com quanto quando você engravidou? O João tinha 1 ano e 3, mais ou menos, 1 ano e 2, mais ou menos isso. E aí, 1 ano e 3, né? Porque depois ele completou 2. E pra mim, foi tranquilo, foi muito romantizado. A do Gael, eu já sabia o que esperar. Assim, eu tava com... Os hormônios estavam muito à flor da pele, no puerpério. Todo mundo dando pitaco. Por quê? Porque era primeiro neto,
primeiro bisneto. Então, todo mundo, toda hora, tava muito em cima. Não faz isso é cólica. E eu tinha estudado muito, é muito importante. Quem quiser ter filho, se informar, estudar. Pra não deixar tantas opiniões, Pra né? não deixar desestabilizar, porque isso acontece Porque muito vão também, falar, né? vão opinar. Muito, porque... E muita besteira. Tem coisas boas, mas tem muita besteira no É meio. E como que é. você vai diferenciar uma coisa da Filtrar outra? com os hormônios Não flor tem da como, pele. não tem como. É exatamente isso que você falou. É muita besteira. Que fala, assim, conto da carochinha, que a gente sabe, a gente tem que lidar com um processo cientificamente comprovado. E lógico, o nosso instinto materno que aflora logo quando a gente engravida. Ai, não tá mexendo, tem alguma coisa acontecendo. Mas, enfim. No do Gael, eu me informei muito. Já estava morando na minha casa, só eu, meu marido, meu filho. Então, assim, era um outro processo. O João era uma criança muito tranquila. Então, para mim, foi tranquilo. Só que o que acontece? Meu pai pegava o João, levava o João para a escola, voltava com o João só 6 horas da tarde. Então, basicamente, eu não sentia tanto. Eu sentia uma angústia de, ai, meu filho, eu quero ter meu filho perto. Mas, assim, era uma forma de eu voltar ao normal. Então, assim, foi um processo muito tranquilo do Gael. Só que veio o Liam. Aí, o Liam não foi uma criança planejada. Ele é muito amado, mas ele não foi planejado. E eu tive depressão pós-parto, tratado com laudo e tudo mais. E foi um processo doloroso, porque o Liam é um bebê pandêmico. Eu tive uma gestação completamente solitária. E o medo, né? O Porque medo. a solidão junto com o medo. Aí, quando eu tinha que sair para ir fazer o pré-natal, me dava pânico de eu ficar perto das pessoas. Eu colocava uma máscara, colocava outra máscara e ia, não tirava por nada. Eu morria de sede, eu ficava com sede, só ia beber na hora que eu tomava banho, tudo. E é real isso. Eu comecei a desenvolver um pânico ali e eu fiquei muito isso. Aí, tanto que o Liam também nasceu em casa, o Liam e o Gael, né? No outro dia que ele nasceu, eu já senti que já tinha algo diferente, porque eu falava assim, nossa, preciso fazer o teste do pezinho dele, eu não quero sair de casa, eu quero ficar na minha casa, não quero ninguém aqui, por favor, sabe? Assim, eu ficava pensando e já ruminando mesmo aquele sentimento angustiante dentro de mim. Você tinha crise de choro, assim, ou não? Total! Nossa, eu tinha muita crise de choro. Quais sintomas você teve, assim? Porque esse medo da pandemia, eu ainda falei pra uma amiga que teve neném, eu falei, olha, mãe de recém-nascido já tem, né, um medo de doença, de pegar, e porque a criança tá sem vacina, tá sem nada, ou de você pegar e passar pra criança, isso já existe. Agora, na pandemia, Não, então, era horrível. eu imagino como que foi um pós-parto, né, Foi de horrível. pandemia. Ninguém entrava na minha casa de sapato, vamos começar por aí. Já não entra, mas assim, ainda algumas pessoas eu falava, não tira, que não sei o que, tá tudo certo. Já não entrava. Para visitar, principalmente, não, vai lavar essa mão, não sei o quê, já falava. E foi, assim, assustador, porque eu não queria que respirasse perto do bebê. Tudo eu chorava. A visita ia embora, por exemplo, eu chorava de soluçar. As pessoas pegavam o nenê, eu ficava parecendo assim, que era aquela cena da Nazaré fugindo com o nenê. O nenê tava aqui, mas pra mim ele tava a 10 metros. E eu chorava de soluçar. Eu já sou chorona. E eu chorava de soluçar. Eu falava, meu Deus do céu, por que esse sentimento tá dentro de mim? Eu quero tirar. Aí eu conversei com a minha ginecologista na minha volta, assim, né? Porque eu falei assim, não, preciso colocar um DIU, porque como o Thales estava no processo de vasectomia, o que aconteceu? No meio da pandemia, ele já ia fazer. Em junho. A pandemia entrou em março de 2020. Ele estava marcado já para junho. Aí, como era uma cirurgia eletista, né? O que aconteceu? Não fizemos. Era para ter operado em junho. Em setembro eu engravidei. Entendeu? Então, assim, foi um processo. Aí ainda tive que aguentar as pessoas falando, nossa, mais 3, que não sei o que era o que eu mais escutava. E isso me incomodava. Eu só chorava. Eu só queria ficar perto, assim, do bebê. Aí eu não tive aquele processo de, não quero ver o bebê. Não, eu queria ficar só eu e a minha família e mais ninguém. Eu fiquei, assim, durante muito tempo. O isolamento, sem ninguém. O isolamento aconteceu, então, no seu caso, nessa vontade já tinha, né, da pandemia, já tinha porque era recém-nascido e ainda tinha por sintomas depressivos. A gente sempre fala, né, aquela frase, não dá para se curar no mesmo ambiente em que você se feriu, né? Sim. Então, como que é? Não dá para se curar no mesmo ambiente que te feriu.
que te feriram. E essa frase, ela tem vários desdobramentos, né? Vamos dizer assim. Então, se aquele ambiente está te fazendo mal, não, né? Aquele ambiente precisa ser evitado. Porém, às vezes, dependendo, se for um emprego que você não pode largar no momento, se for alguém, né, que você ainda precisa de um processo ali para se separar, ou qualquer situação nesse sentido. Como que você vê essa coisa dos sintomas, por exemplo, depressivos, do puerpério e de uma depressão fora dele? Tem alguma diferença ou não? São os mesmos sintomas? Eu percebo que na depressão é tudo mais intenso e uma frequência maior. A coisa se mantém por mais tempo. Então, dá pra ter essa noção da diferença, porque no puerpério é aquela questão mais hormonal. A mulher consegue oscilar e voltar, né, pra aquela felicidade ou se sentir bem no espaço que tá, como você falou, né? Às vezes a pessoa tá infeliz, mas não é essa a sensação. É só uma questão hormonal, de onde tô, pra onde vou, me contextualizando com esse bebê novo que tá aqui comigo. E aí, depois, logo, eu me adapto a ele, porque vocês estão se conhecendo, você e o bebê, e aí tudo vai ficar mais tranquilo. A depressão é algo que se delonga mais. Tanto os sintomas quanto o diagnóstico, né? O diagnóstico dura muito mais tempo. Então, que nem a Yasmin falou, ela foi diagnosticada e aí ela tratou. Mas isso dá pra perceber, que nem ela falou, ela percebeu que aquilo tava durando um tempo, que não passava, que tinha algo um pouco mais intenso do que ela sentiu no puerpério dos outros meninos. Sim. Então, teve essa diferença. Ela mesma percebeu que era um pouco mais gritante, assim, né? Os sintomas, que são diferentes do puerpério, com aquela adaptação. E é muito importante, sim, as mulheres não calarem o sentimento que tá dentro dela. Porque, assim, quando a gente se torna mãe, a gente se cala até quando a gente vai ficar doente. Não, eu não posso ficar doente agora. Tem que dar conta. O meu filho vai ter prova, ou eu tenho que fazer alguma coisa. Não tenho tempo de ficar doente. Não tenho tempo, sabe? Eu queria chorar, mas tô sem tempo. Aquele meme. É isso, é a maternidade. E, assim, uma hora o corpo pede. E quando ele pede, ele vem de lambada em nós e a gente fica completamente assim, gente, por que que isso aconteceu na minha vida? Por que que eu me permiti? Não, você se permitiu. Aí vem aquela outra culpa. Nossa, mas se eu tivesse parado naquele momento e tivesse me cuidado naquele momento, porque assim, é um autocuidado. É um autocuidado que nós mulheres esquecemos. E principalmente nos 2 primeiros anos dos bebês, a gente esquece. Se a gente tira o pijama, já é uma vantagem. Levantou, tomou banho, lavou a cabeça, tirou o pijama, conseguiu tirar o pijama. Lavar a cabeça. Depilar. É assim. Passar um batom. Só se nesse último caso necessário. Sabe? Né? Então, assim, a terapia, depois que eu fui diagnosticada com a depressão, eu vi que vinha de anos, assim, o tratar, que eu não tratei, porque eu fui calando coisas dentro de mim, eu fui calando, tá acontecendo, isso aqui pode esperar, coloca naquela caixinha e isso aqui pode esperar, e não é bem assim que funciona, nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, e nós, quando somos mães e mulheres, nós somos o quê? Nós somos tratadas como máquina. Não, você precisa dar conta da casa, você precisa estar bonita, você precisa se arrumar, você precisa cuidar do seu filho, fazer isso, fazer aquilo. E sorrir. E sorrir. No meu caso, uma coisa que as pessoas devem prestar muita atenção, o que serve de alerta na depressão pós-parto, o que é? Eu não era psicóloga, né, na época, já tem bastante tempo, mas eu lembro que eu ainda me sentia culpada. Eu tive depressão pós-parto e não sabia, né? Eu fiquei sabendo depois que eu tive depressão pós-parto. Por quê? Porque eu tinha aquele desânimo, eu tinha uma tristeza, eu tinha uma nostalgia, eu tinha vontade de chorar o tempo todo, eu tinha medo que ele morresse, eu tinha medo das pessoas pegarem ele, pegar alguma coisa. Então, eu tive tudo isso, só que eu não tive espaço, não tive espaço, mas eu não me sentia no direito de reclamar ou de achar que aquilo não era normal. Eu pensava assim, nossa, minha mãe passou por coisa muito pior. Minha avó não tinha um carrinho, não tinha uma fralda, não tinha nada e criou não sei quantos, né, um monte de filhos. Então, assim, eu com uma criança, com toda essa ajuda que eu tenho, eu ainda vou reclamar? E eles não dormiam, os meus. Quando alguém fala, nossa, meu filho dormia a noite inteira, eu falo, gente, é mentira, não é possível. Onde? Onde que criança dorme? Onde que compra uma criança dessa? O teu dorme? Opa. O meu não, mas tem 2 anos e meio, mas sorte, desde recém-nascido dormia. Os meus nunca dormiram a noite inteira. Eles dormiam bastante tempo, só também. Que picado, né? Acordando pra mamar e tal. Então, eu lembro que demorou um tempo pra eles irem a noite toda.
Então, eu pensava assim, eu não tenho direito de reclamar, porque tem pessoas que têm muito menos do que eu, que têm menos apoio, que têm menos condições. Minha avó, minha mãe, não tinha uma fralda, não tinha nada, né? E como assim eu vou reclamar? Então, eu sentia uma culpa de estar pensando em falar que estava difícil. É tipo como se fosse uma ingratidão mesmo. Nossa, eu tenho tudo isso e tô sendo ingrata. E aí aquilo me trazia, além que eu ficava deprimida, chorava escondido, porque eu falava, nossa, imagina, eu chorando, né? Meu filho é perfeito, com tudo, todo esse aparato que eu tenho. E como assim, eu tô triste e eu tô ingrata. E aí eu me sentia muito culpada. Então, além da depressão, eu ainda tinha muita culpa. O famoso choro no banheiro, né? Vou ali chorar e já volto. E eu achava isso super normal. Eu falava, não, mas eu tô pós-parto, uma situação nova, eu tenho que me adaptar. E aí eu fui descobrir que eu tive depressão pós-parto depois que ele cresceu. Sim. Que aí eu falei, gente, não era normal o que eu tava sentindo, porque eu achava que era assim mesmo. Até porque as referências que a gente tem, muitas vezes hoje, né, com a internet, com as redes sociais, você ainda tem um contato maior. Mas, geralmente, pelo menos há 15 anos atrás, era muito a família. Então, a sogra, a mãe, uma prima, ou quem tem uma irmã, eu não tenho. Então, essas referências que eu tinha era de uma maternidade muito difícil, de um pós-parto muito difícil. Então, até que o meu tava bom, assim, né? Sabe aquela coisa assim, mas você não tá nem morrendo. Você não tá nem morrendo ainda, você tá viva. Nossa, então, assim, meu Deus. você tá ótima. Você não tá... Você tá linda. Eu acho que é linda. muito isso que a Yasmin falou, né? A gente não se permite vivenciar aquele sofrimento. A gente vive um luto quando nasce um bebê, e não é um luto porque ele nasceu, é um luto porque a sua rotina mudou. E tá tudo bem, a gente vive lutos diários, né? Quando a gente tem uma expectativa de alguma coisa e não consegue alcançar, é um luto. Um trabalho que você ganha, que você perde. Enfim, tudo a gente vive pequenos lutos diários. E o nascimento de uma criança é um luto não dela, né? Porque a gente muitas vezes planeja, quer, deseja, ama aquela criança muito. A questão é o luto a minha rotina mudou. A rotina, a casa, os pensamentos, o sentimento, o corpo, tudo, né? Sim. Tudo e tá se tudo torna bem. outro. Não é o fim do mundo você viver esse luto, né? Você ganha Tá tudo tudo isso, bem. mas tem um outro lado que você não vai estar mais sozinha. Até da barriga. Vocês sentiram falta da barriga? Eu adorava. Eu senti... Eu também. Eu olhava e falava, gente, porque a gente fica tão assim, a Saudade gente se da apega barriga. ali, saudade da barriga. E eu falava, gente, essas grávidas são doidas, saudade dessas manhas. E porque como tava muito pesada a barriga no final, eu falava, não vou ter saudade disso, né? E aí depois que nasceu, eu pegava, né? Eu falava, ai, quando tava aqui dentro, tem tudo isso, né? Um luto até da barriga. É tudo, a gente se vivenciar. São muitas mudanças. Muito, é um choque de realidade, assim, que a gente tem. Porque antes a gente vivia, bom, eu falo por mim, né? Porque tem outras mulheres que têm outras situações. Mas, assim, eu vivia só pra mim, eu não tinha tempo com nada, eu dormia, acordava a hora que eu queria, eu fazia a minha rotina. Hoje não, hoje eu tenho que pensar na rotina de 3 crianças. Além Tudo da vem sua. antes da Além gente, da né? minha. E tudo vem antes de mim. Eu trabalho doente, mas eu não mando meu filho doente. Com quem que o meu filho vai ficar? Sim. Tem todo um processo, entendeu? E aí a gente fala, a mãe fica para segundo plano, né? Pelo menos por um tempo, né? Claro que a gente não tá falando da vida inteira, Não tá. mas quando são pequenos, principalmente, quando nasce, mais ainda. E aí fala, a mãe fica para segundo plano. Eu falo, segundo, a gente fica para 10º plano. Tudo tá antes da gente, não é? Verdade. A casa, a rotina, a comida, o filho, o marido, tudo tá antes. A gente vem, se sobrar um tempo, a gente faz alguma coisa. E é puxado, né? E é puxado, porque fica assim. E no meio desse puerpério todo tem aquela angústia, assim, porque você, com 3, 4 meses, geralmente você tem que voltar a trabalhar. Aí você Então, não... isso que eu tô falando de quem ainda tem ali familiares por perto, quem tem algum socorro. Aí você ainda tem que voltar a trabalhar, que foi minha angústia com o Gael. Eu já, do João, eu já tinha ciência que eu não ia voltar a trabalhar, porque eu queria viver a maternidade em tempo integral. E foi o primeiro gatilho pra depressão depois, né? Porque assim, eu já comecei a me anular demais ali. Não que é errado, mas assim, a gente tem Passou que ter... do ponto. Passou completamente. Eu passei do ponto em todas as Eu não passei do ponto só nisso, eu passei do ponto em várias Eu era coisas. ultra Essa é a sensação que a gente tem o tempo inteiro. né? não, sabe? E aí eu peguei e falei, cara, eu não vou voltar no do João. E no do Gael começou a dar 4 meses. Meu Deus, eu vou voltar, não vou voltar, eu vou voltar, não vou voltar. E eu fiquei muito nisso. Aí eu falei, quer saber? Conversei com meu marido, conversei com a minha mãe. Ainda bem que eu tenho uma rede de apoio.
sabe, da minha mãe. Quem não tem nada. Aí eu teria que voltar com uma criança de 4 meses com amamentação exclusiva do peito. Não ia ter como. Não, e fora ficar doente, né? Porque enquanto ainda tá com saúde, agora a creche, escolinha com criança doente, além de você não querer mandar, não pega. E não era uma opção mandar um bebê de Com 4 febre meses pra escola. Já não era uma opção. Imagina, com pandemia febre. ainda. Imagina doente. E aí eu peguei e falei, não vou voltar. E daí eu fui. Na hora que eu tava engatinhando de novo, não, vamos respirar. Agora eu vou voltar para o mercado de trabalho, agora eu vou fazer... Agora é mais um luto, dá tchau pra mãe, pro puerpério, e aí agora eu tenho que ser uma pessoa... Ninguém quer saber se você é mãe, se teu filho tá bem, se tá mal, você tem que produzir. E o mercado de trabalho, assim, né, em vista, o mundo é capitalista, e em vista disso, o mundo é regido por homens, que não tem essa noção de que você é mãe. E assim... quando você tem que trabalhar, você não tem só que pegar a sua bolsa e ir. Igual o homem que pega a carteira e tchau, obrigado. Não, a gente tem que pensar em todo o processo, fazer mala de criança para ir para fulano, para Beltrano, sabe? Então, assim, marmita para todo mundo. Ou não é marmita, eu pensar no que meu filho vai comer, o que eu vou fazer, que escola que eu vou colocar. Então, assim, a gente fica o tempo todo maquinando. Nossa, você tá falando, eu tô lembrando, vocês assistiram aquela série Mad? Sim. Nossa, você tem que assistir. É sobre relacionamento abusivo, né? Por isso que eu assisti e tal, pra fazer. E só que ela passa por tudo isso com uma menina super nova, né? E aí tem uma cena que ela fala pro pai da criança, né? Ela divide e tal, aguarda. E ele também trabalha. Então aí ela começa a trabalhar ele à noite, ela de dia, pra conseguir, porque não tinha ninguém pra ajudar. E aí tem um momento que ela fala assim... Se eu faltar hoje, se eu não for hoje, eu já tô desligada do meu emprego. E porque ela já tinha acontecido uma vez, ela falou, se eu não for, eu não pago. E ela não tinha condição nenhuma, assim, nem de pagar onde ficar. Tanto que ela foi para um abrigo com a menina, com a bebê. Porque não tinha condição de cuidar. Ela foi, as duas, né? A mãe foi junto também, entendeu? Não deixou a criança no abrigo, mas foi junto. E aí, num momento, ela fala assim, eu não posso, né? Eu não tenho o que fazer. Ele fala assim, eu tenho que trabalhar. Então, assim, quer dizer, ela não tem, né? Como se fosse assim. Então, tem, às vezes, você vê isso muito também nos lares, é uma coisa muito... O homem, eu tenho que trabalhar, você vê o que você faz. Assim, a mãe é você, como se a obrigação fosse só dela, né? E a gente teve muito, eu não sei vocês, mas da minha época de avós, de mães, a filha da mãe. Sim. Você que tem que resolver a vida hoje, dele. Você que tem que resolver. O filho é da mãe, por mais desconstruído, por mais que o seu companheiro não tenha uma masculinidade tóxica, ele acaba sendo da mãe. Acaba sendo, porque na hora que o couro come, teu filho não vai chamar o pai. Não vai chamar. Quem que ele chama quando cai? É a mamãe. Quem que ele chama quando tá doente? É a mamãe. Quem que ele chama quando tá com fome? É a mamãe. Então, assim... Eu lembro quando os meus eram pequenos, tinha uma hora... E o pai deles sempre cuidou muito bem, eu não tenho que falar sobre isso. Mas é aquela coisa, né? A mãe era eu, igual você tá falando. Então, às vezes... E mãe, eu falava assim, gente, aprende a falar pai. Tudo, ó. Vamos treinar? Chama o pai. Uma vez pai. Vamos treinar? Porque assim... Não, mas tudo, podia estar com o pai do lado, e eu lá do outro lado. Me pedia alguma coisa, eu falava, gente, vocês não sabem falar pai? Não sabia. Era só mãe o dia inteiro. Sim, eu acho que tem um tanto dessa conexão, né, da maternidade, do estar dentro da barriga, do amamentar e tudo, mas também tem muito da sociedade, né, que por mais que os nossos maridos, né, os companheiros, os pais das nossas crianças não sejam participativos, eles também têm essa coisa do alguém precisa trabalhar na casa, eu que vou trabalhar e você cuida, porque a gente tem que dividir, por mais que não tenha essa divisão, que ele participe, acaba sobrando, né? Uma coisa que acaba sendo automático ali, né? A gente tá numa fase de transição, acredito, né? Uma fase de transição a gente tá vivendo. Porque existiu essa época que realmente, ó, eu sou responsável pela casa, eu sou o provedor, eu que vou pagar e você vai cuidar dos filhos, né? Sim. Então a obrigação é e sua. E a gente se sente cobrada porque a gente veio de uma educação assim. Por mais que a gente tente quebrar os tempos. E aí todo, né? ele, se ele trocar uma fralda, se ele der uma comida, nossa, é o melhor pai do mundo. Porque aí já fez uma coisa que valeu pro mês, né? Já fez, né? E aí acha que tá fazendo um favor. Tanto ele quanto até muitas vezes a mulher, né? Se acha assim. Ele me ajudou. Ele gente, ajuda pai não tanto. ajuda.
Pai né? faz Então, parte. assim, ele faz parte do processo. Só que a gente tá ainda nesse meio termo de falar, não, o pai tem que participar mais, assim como a mulher também foi para o mercado de trabalho há algum tempo e também ajuda em casa, mas isso depende muito da dinâmica de cada casal. Né? Porque um pode... Né, tem vários casos de o homem está desempregado ou ele fica em casa. Uma vez eu assisti na televisão o cara que ele não trabalha mesmo fora. Ele limpava, lavava, passava, cozinhava e cuidava dos filhos. Tinha 3 filhos. Nossa. E a mulher fazia absolutamente tudo. E foi o jeito que eles encontraram. E tá tudo certo. E ótimo, né? Tá tudo certo. Se para eles está funcionando. Mas o que a gente vê em 99% dos casos não é assim. Não. E hoje a gente está tentando, né, ter essa desconstrução de trazer o homem para mais dentro de casa e os homens terem mais essa noção de que eles precisam participar mais da criação dos filhos, assim como a mulher em algum momento falou, não, eu vou precisar trabalhar, eu preciso ajudar em casa, eu preciso ir para o mercado de trabalho, essa conscientização do homem ir mais para a questão da educação, pedagogicamente falando, e emocionalmente também, né? Meu marido, ele é bem participativo, assim, mas eu também tive a rede de apoio que me ajudou muito no começo do puerpério. Minha mãe ficou lá 3 meses, acho que foi comigo. Todo dia lavava louça, fazia uma comida e colocava roupa na máquina. Só isso já facilitava. Facilita tudo. Nossa, e às vezes eu dava uma dormidinha nesse tempo, enquanto o Davi tava dormindo também, que o Davi é meu filho, né? Ele dormia, eu dormia. Então, esses 3 primeiros meses, até eu me situar, né? Entender o que tava acontecendo ali, nesse pós-parto, aí foi uma ajuda e tanto. E meu marido me ajudava muito. Ele dava banho, eu tinha medo de dar banho. Por ele nasceu PIG, né? Que é pequeno para idade gestacional. Então, eu tinha muito medo dele cair. Porque eu sou meio desastrada. Eu ficava com medo de afogar ele. E eu também tenho um pouco medo de água. Então, eu tinha medo de passar esse medo para ele. Então, eu falei para o Rafael, meu marido, você que faz isso no início. Ele fazia, ou ele colocava pra rotar, e só ele conseguia colocar o Davi pra rotar. Era impressionante. O Thales também. Só o Thales conseguia colocar pra rotar. E aí eu fiquei internada com ele 10 dias no hospital, o Davi, que ele pegou uma infecção de urina e uma infecção hospitalar. Fiquei com ele 10 dias no hospital. E aí, pandemia também, né? Bebê de pandemia. Ficou os 10 dias lá, sem contato nenhum. O Rafael não podia visitar, não podia trocar comigo. Então, fiquei eu e ele 10 dias. Aí foi onde... eu tive que aprender a fazer ele arrotar de algum jeito. E aí foi aquela conexão 10 dias intensivão, sem rede de apoio, sem nada. Que foi muito importante também. Mas, infelizmente, foi onde dei um diazinha chupeta, que eu não queria ter dado. Que a gente faz aquelas coisas para poder adaptar um pouquinho também, né? Então, sobre a ansiedade, não só no pós-parto, né, na gestação, no pós-parto, ou até agora, ele tem 2 anos e meio, mas já dá para perceber alguma coisa. Essa questão da ansiedade materna, principalmente a materna, né? Pode ser a paterna também, mas essa ansiedade de gestação, de pós-parto e da criança, você com um de cada idade e você com um pequeno, vocês percebem alguma situação em que, não vou falar culpa, mas que foi devido à ansiedade da mãe? Sabe aquela coisa assim muito, de, eu vou fazer... eu vou fazer isso... Plena consciência. Plena consciência. Você não? Claro, muita coisa. Muita coisa. Eu falo assim, gente, por exemplo, a criança... não que você não deva atender... Eu vou dar o meu exemplo, tá? E aí vocês falam de vocês. Bom, chupeta foi a primeira. Foi a primeira. Nunca vou dar chupeta, eu falei daí. Nunca dei a chupeta, parou de chorar, eu falei, nossa, é isso aqui Deus. que eu preciso. É esse negocinho que eu preciso. Então, assim, eu percebi que o meu filho mais velho, ele ficou muito gordinho uma época, mas assim, bebezinho, tinha acho que 1 ano, nem 1 ano, meses. Eu assim, não, ele não dorme a noite inteira, mas sabe o que é? É porque ele tá com fome. Então, fui lá, dei a mamadeira. Eu lembro que eu coloquei, gente, aqueles Mucilon, sei lá como é que chama. Mucilon é marca, né? Mas assim, na mamadeira, porque eu falei, não, vai que sustentar. Engorda. Vai sustentar, porque aí vai durar a noite inteira pra ele dormir. Não adiantou nada, acordava do mesmo jeito. Mas assim, tudo devido a uma ansiedade, né? Sim. De que não, ele tem 4 meses, mas ele precisa dormir. Eu já tô há 4 meses. 4 meses não, né? Porque aí junta da gestação, que você já tava sem dormir, o final. Não dorme sentado. Eu falei assim, não, gente, eu preciso dormir assim uma semana seguida, uma noite não ia ser suficiente. E um spa depois. Nossa, urgente. Então, eu vejo que isso foi da minha ansiedade de falar, não, ele precisa dormir. Eu achava que a culpa era minha, porque eu não conseguia fazê-lo dormir a noite toda. E isso, assim, só um exemplo, né, em relação à ansiedade materna, que não é que você passa por osmose, né, para criança. Existe todo um ambiente. Que ele vivencia, ele né? tá vivenciando aquele contexto, mas também não precisa ser falado, né? Das próprias atitudes, a criança, aí depois, às vezes, a hora que dá uma... Quando é muito pequenininho assim, você não vê, né? Mas depois de 1 ano, 2, 3, e principalmente maior, você fala, ai, meu Deus, isso era meu. Isso fui eu. Essa parte fui gritando. Essa parte fui eu, sabe? Eu tive ansiedade desde a hora de nascer. O do João...
Nossa, vamos induzir o parto? Vamos induzir o parto. Eu já tô com 40 semanas, eu tô cansada demais. Já começou aí minha ansiedade, já começou o erro aí. Eu não dei espeta, mas eu vou te falar que com 4 meses eu dei chá. Ai, ele não dorme, não dorme, não dorme. Ai, dá um chá de camomila. Eu fui e falei assim, Deus, tô dando porque eu preciso dormir. Me Senhor, perdoe. por favor. Então, coloquei assim, ele cuspiu. Aí eu falei, não, é um sinal, não é para tomar. Coisa que ele ia Tentei, tomar, né? Coisa que ele ia tomar. Óbvio que ele não ia tomar de primeira. Assim, então foi assim, foi uma cagada monstra, né? Porque assim, dá água pra uma criança, com chá ainda. Imagina achar. Pra uma criança beber. E aí eu falei, não, dos outros eu tive outras ansiedades, assim, mas o que na hora que você falou, me veio na hora, assim, nossa. Antes de nascer, já comecei induzindo a criança a nascer sem nem ela querer. Sem nem ela querer. Eu lembro que na hora também de tirar do berço, não que você não deva atender, mas eu lembro que, assim, fazia um barulhinho, assim, às vezes estava dormindo, aí acendia a luz, não, pega, rota, não, vai, rota. tá com fome. É cólica. Não, você acorda a criança. Ela Eu falo já assim, tava gente, se eu mexendo. acordo. Às vezes ela tá só com aquele barulhinho, assim, né, de recém-nascido, assim, a gente acordava ele. Então, mas isso você vê depois, e como eu sempre falo, né, gente, o primeiro filho, ele é o cobaia, né? O meu é o primeiro, né? O Davi eu fiquei ansiosa desde a gestação, então... eu tive uma gravidez de 9 meses complicada, porque eu tenho útero bicorno. Vocês já ouviram falar que em vez de ser uma bola, ele tem uma carninha pra dentro. A carne que fica em volta tem um pouquinho pra dentro. Então, aí o útero não estica. Nossa. E aí tinha uma cirurgia, eu fiquei sabendo só depois que eu já tava grávida, que poderia ter feito. Mas eu perguntava pro ginecologista, não tem. Você vai ter que ficar tentando. Aí o útero não vai crescer muito, você vai abortar. Você tenta de novo, vai abortar. Você tenta de novo. E até que uma hora vai. Mas você não chegou a perder? Não, aí só que eu tinha o risco de perder desde o início. Então gerou uma ansiedade na pandemia, trabalhando normal, porque eu trabalhava na época na prefeitura, eles não me afastaram. Então, pandemia, viajando, que eu trabalhava em Votuporanga. E com bebê, com risco de perder, então eu fiquei tomando progesterona pra não perder de comprimido. Mais que esse risco. E o médico, cada semana que eu ia lá, às vezes eu ia de semana em semana, às vezes ia uma vez por mês, dependia da situação. Ele falava, mais uma semana. Então, pra mim, era uma vitória cada semana que eu passava. Aí, eu acho que o meio da gestação acho que foi um pouquinho mais tranquilo, mas aí tinha que tomar corticoide pra amadurecer o pulmão. Nossa. Aí, no fim da gestação, de novo, progesterona, porque tem risco de nascer prematuro. Então, eu tava pronta pro Davi ser prematuro. Eu tinha certeza que ele ia ser, porque eu falei, gente, não vai. Ele parou de crescer dentro do útero, não tinha mais espaço, eu comecei a perder líquido, mas o médico falou, segura aí, vamos até 37, que aí a gente faz o parto, pelo menos ele não nasce prematuro, só que ele teve restrição de crescimento, né? Foi onde ele nasceu PIG, e aí já veio toda a questão, que aí ele não mamava direito, não pegava o peito direito, ele sabia até pegar, mas aí eu tinha o bico plano, invertido. Não sabia. Ele tinha o freninho na língua que tinha que ter cortado. E aí juntou minha ansiedade da gestação, com a ansiedade de não conseguir amamentar. Fiquei 4 meses no banco de leite toda semana pra ele pegar o peito. E dando sondinha, fazendo sonda dedo. Não sei se já ouviu falar também, que é aquela sonda que põe no dedo, pra ele não largar o peito. Eu consegui segurar ele até 9 meses assim, mas tive que dar fórmula, porque ele começou a perder peso, porque ele tava com infecção de urina, né? E infecção de urina faz perder peso, eu não sabia. E ele perdia peso, eu não sabia por quê. Mesmo mamando. Eu falei, então no meu leite não é suficiente. Não. O médico falou, dá a fórmula, porque ele tava com 1,5 kg, já tava muito abaixo do peso. Aí eu comecei a dar fórmula. Então foi tipo uma gestação de culpa, né? De, nossa, meu útero não é suficiente pro meu filho. Depois, meu peito não é suficiente pro meu filho. Foram várias culpas e ansiedades. Nasce uma mãe, nasce um filho, nasce uma culpa, né? A gente sempre sente isso. E tem todo e quanto menor for essa culpa, melhor, óbvio, né? Mas no primeiro filho, quando você se depara com tudo isso, e tem muita gente que fala assim, não, mas depois que você é mais velha, quem tem uma gestação, assim, né? Quem engravida um pouco mais velha, não sente tanto, porque tá mais madura. Gente, tudo mentira, né? Porque, assim, às vezes é até pior, que a pessoa ela ouve tanta coisa, ela tem uma bagagem tão grande de conhecimento, porque leu muitos livros, ou porque a família já falou de tudo, e aí fala, não, agora, né, eu não vou passar por nada. E aí o que o filho dela tem, ou o jeito que ela trata a criança, ou não problema, né, que a criança tenha, mas a dificuldade que o bebê dela tem e que ela vai ter, vai ser diferente de todas as outras, né? Nunca vai servir assim, não, o que a minha mãe, o que a minha amiga passou, eu vou aprender tudo, e aí quando eu tiver filho, não adianta. Não adianta, no dia a dia ali mesmo que você vai perceber as dificuldades e aprender a lidar com elas. Eu acho que a primeira prova de ansiedade da mãe, primeiro é a gestação, né? As que não tiveram problema para engravidar, porque as que tiveram dificuldade, a ansiedade já começa antes da gestação.
depois a gestação, depois o pós-parto e a amamentação, né? É um desafio, assim, eu acredito que para todo mundo. Sim. E então é uma prova de que você venceu a ansiedade, porque uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa, que não tem essa consciência, essa paciência, não consegue amamentar. Não consegue. Você vai colocar, acha que vai ser lindo, né? Igual no filme, coloca e tá mamando. Ninguém te conta, ninguém conta, né? Nem fazendo explicou. curso, às vezes, é o suficiente, né? E às vezes você precisa difícil. contratar uma profissional para poder te ajudar aí no banco de leite, para poder te ajudar. Você estava falando que o autodiagnóstico de ansiedade, né? Sim. Lá atrás. E eu tinha. Por quê? Porque o Google me ajudou. Sim. Eu fui, quando eu era adolescente, falando, não, eu sou ansiosa, porque eu roo unha. Era este o meu diagnóstico. Sim. Só que daí eu vi que na gestação eu não sou ansiosa. Por quê? Porque eu esperei a hora deles nascerem, embora o João tenha sido um bebê induzido, mas assim, eu esperei até Nossa, você esperou 40 bastante. semanas. O Liam e o Gael, um foi de 38, outro foi de 39 semanas. Então, assim, foi um processo, assim, de cuidado mesmo. Falar, não, você é ansiosa, mas espera aí, a gente tá... Tem coisas mais importantes Tem coisas no meio. mais importantes. E, assim, eu percebi, porque, assim, eu amamentei, eu não tive esse outro lado, assim, de precisar usar outras ferramentas. Seu Porque lado eu materno falou mais forte do que a sua ansiedade. Falou muito mais forte, assim. Hoje não. Hoje minha ansiedade, assim, a milhão. Mas, assim, a gente sabe que no mundo que a gente vive também hoje, não tem como não ser ansioso, né? E, assim, eu peguei e falei, cara, eu acho que eu não sou tão ansiosa como eu achava que eu era. E, assim, a gente tem uma distorção disso. E a maternidade quebra esse tabu. Ao mesmo tempo que ela é muito ruim para isso, ela também ajuda muito a gente a entender o nosso processo de quem nós fomos, de quem nós somos e quem nós queremos ser. Porque, assim, a maternidade trilha. Assim, eu falo que se não fosse a maternidade, eu nem sei o que eu seria hoje, de fato. Eu seria uma pessoa que trabalhava, ia pra balada e voltava pra casa, se tivesse viva ainda, né? Se tiver... Tem uma amiga minha que fala, eu estaria morta. Não, Se eu não tivesse eu minha filha, ela estaria. fala isso. Ela fala, eu estaria morta. Eu estaria. Minha mãe ia chorar. Porque, assim, não tem como. Eu, desde que eu me conheço por gente, eu tinha, sei lá, 3, 4 anos. O que você quer ser quando crescer? Mãe. Jura? Nunca quis Eu queria ser ser mãe de qualquer falei jeito. Com você, né? Falou? Não lembro. Não, eu não sei se eu falei. Eu não lembro pra quem que eu Você falei não ontem na queria? escola. Eu falei assim, não, mas eu nunca quis ser mãe. E de Não, fato... eu só queria ser mãe. Não, eu nunca quis casar. Não. Eu queria casar e ter filho. Era o que eu queria desde que eu tinha 3 anos de idade. Você sabe o que eu queria? Eu queria viver viajando pro mundo. Ai, delícia. Eu queria fazer isso. Eu queria colocar uma mochila e tchau, obrigada. Sempre foi primeiro pra mim, entendeu? E realmente, no fim das contas, foi, né? Porque assim, eu casei com 18 anos. Nossa, você casou muito nova. Tive meu primeiro filho com 21 e o outro com 25. E então, na verdade... E aí, depois, eu fui estudar depois... Na verdade, com eles pequenos, eu já fazia uma faculdade, que eu fiz Direito, depois fiz Psicologia. Mas eu fiz o caminho inverso, né? Eu casei, eu tive filho, eles cresceram, aí que eu fui trabalhar. Então, e eu não me arrependo, porque, assim, muitas coisas, às vezes eu via, né, amigas minhas, né, nossa, uma fazendo intercâmbio, a outra trabalhando fora, a outra, né, foi para São Paulo, foi para outros estados e tal. E eu nunca tive essa vontade. Hoje eu gosto de viajar, claro, né? Sempre gostei muito de viajar. Mas, assim, se fosse para eu escolher igual, agora elas estão tendo filhos agora, perto dos 40 anos, né? E eu já tô, assim, né? Quase sendo vó daqui a pouco. Porque eu tenho filho de 15 anos e elas estão grávidas, né? Então, e isso para mim era muito mais importante do que qualquer outra coisa, assim. Eu sei que se eu fosse a mulher, nossa, mais bem-sucedida, mais rica, mais e tudo, mas se eu não tivesse meus filhos, eu não seria uma pessoa realizada. Então, eu não me arrependo disso. Mas, claro, que foi cedo, realmente. Eu acho que talvez, se eu tivesse esperado um pouco mais para ter os meninos, tipo, me formar, alguma coisa. Mas até na faculdade, assim, eu acho que a gana que você tem, a garra que você tem quando você tem filho, é uma coisa, assim, surreal, né? Porque me serviram muito como... Tanto para me dar força, né, para continuar, para terminar, quanto como experiência de vida mesmo. Sim. Né? Porque eu entrei na faculdade, eu tinha, sei lá, de psicologia quase 30 anos, e eu via as que tinham 17, 18, o quanto elas não aproveitaram, o quanto eu aproveitei. Não em sentido de festa, de faculdade, aproveitar a faculdade, mas o ensino. O conhecimento. O conhecimento, sabe? Ali, né? Nossa, aquilo, assim, eu tava ali, eu queria aquele conhecimento, sabe? Eu tenho visto isso muito na formação minha de pedagogia, de como eu sugo
muito mais de quando eu fazia os outros cursos, que Sim, eu não, a gente que eu não era tinha só da ideia. balada, sabe? Então, assim, hoje eu vejo e falo, cara, se eu tivesse feito isso antes, talvez eu não estaria na educação positiva, se eu tivesse começado pedagogia, talvez eu não estaria nesse lugar que eu amo trabalhar, assim, que é incrível e que me levou, assim, eu tinha outra noção. Eu tinha noção de uma educação tradicional, não sei o quê, porque eu fui criada nisso, né? Sim. Eu sou filha de militar, então eu fui Nossa. criada no militarismo, naquelas coisas assim, não tem que ser, por mais doida que eu era, eu sempre voltava pro trilho. Tinha limite ali. eu Até tinha- pra ser doida tem que ter limite. Tem que ter limite. E eu era assim, eu voltava meio pro trilho. Falava, não, peraí, meu limite é até aqui. E na educação positiva, eu achava assim, não achava. Foi uma prima minha, né, que me mostrou a educação positiva e eu comecei a ver que, cara, eu não precisava gritar pra eu educar uma criança, que eu não precisava fazer várias coisas que eu fui criada e que a minha família inteira foi criada no processo de criação, que não precisava. E aí, hoje eu penso, se eu não tivesse tido os meus filhos e eu fosse para pedagogia, jamais. Não tem nada a ver. Uma profissional totalmente Eu diferente. ia ser outra pessoa. Eu ia ser a pessoa que fala assim, deixa a criança chorar que é bom pro pulmão abrir. Por exemplo, isso. Sabe? Não, e a gente, assim, tem uma coisa de... Isso que eu tava falando, uma coisa agora me fugiu. Quando você tá com a criança pequena, ou até maior, se você precisa gritar... É porque eu sempre ouvia isso, sabe? Da minha mãe. Eu falava assim, se você precisa gritar é porque você já perdeu o controle. Sim. Né? Então, eu não escutei isso, mas é verdade. Se você... E aí eu falava, imagina, porque realmente meus pais nunca gritaram nem nada, mas quando comigo... Mas foi o contrário, olha só, meus pais me tiveram tardiamente, minha mãe não conseguia engravidar e eles casaram tarde e eu nasci, minha mãe já tinha mais de 40. Então, assim, eles foram meio pais-avós, assim, sabe? Então, foi totalmente o contrário, foi tudo, ai, filha, não pode, sabe? E aí, às vezes, até eu pensava, eu falava assim, nossa, gente, eu achei que ela fosse dar né, tipo, para com isso, né? Que eu via, às vezes, outras mães e tal, e não, a paciência lá em casa reinava, assim, sabe? E às vezes eu falava, mãe, às vezes eu precisava ter tomado uns berros, sabe? Assim, de vez em quando. Mas, assim, sou muito grata, tinham muita paciência. E aí, depois, quando eu tive meu filho, algumas vezes dele fazer... Não de fazer arte, de pular, nada disso. Mas, assim, de me enfrentar. Quando ele começou a ter idade de não vou, sabe assim, não vou fazer porque eu não quero. Ou então, eu vou porque, sabe assim, de me enfrentar, aí de eu dar uns gritos. E aí eu falava assim, nossa, gente, se eu tô gritando é porque eu perdi o controle em algum momento. Você sabia que esse era o limite. Não era nem o limite, já tinha passado. Já tinha passado. Né? Então, assim, em que momento que eu deixei isso passar, né? Sabe aquela coisa do, vai deixando, e aí chega um momento que acontece alguma coisa, você tem que dar um grito. Sim. Mas se teve que dar o grito é porque você Já falhou no momento de colocar limite, no momento de controlar aquela situação. E eu queria perguntar uma coisa sobre relacionamento, pra gente fechar agora. No relacionamento de vocês, como que foi a experiência, ou se vocês tiveram alguém que vocês querem dar o exemplo aqui, de mudança com a maternidade. Não precisa necessariamente ser para o lado negativo ou para o lado positivo, mas essa coisa de o homem, ele fica mais de lado, ele fica mais carente, ou ele resolveu, porque tem homens que se ausentam, né, porque não aguentam ficar ali naquela rotina, principalmente de recém-nascido. Outros já ajudam muito, mas eu não quero dizer no sentido físico de ajuda, mas na ajuda emocional. Sim. Sabe? Como que foi com vocês esse pós-parto? O meu, quando eu engravidei, desde o início eu falava assim, você vai ter que... Eu acho que eu enfiei igual abaixo, vamos começar por aí. Você não tem opção, você vai ajudar. Eu acho que foi bem assim, ele fez todos os cursos comigo, de tudo, ele ia nas consultas comigo, quando, sabe, tudo. Então, assim, não tem o que falar. Tanto que quando nasceu, muitas pessoas que conheciam o Thales antes dele falaram assim, cara, que pai. Mas assim, pra mim, não era nada demais. Por quê? Era a função dele mesmo. Mas é que hoje, né, dependendo do ambiente que você vive hoje... ele foi criado... Ele tá te fazendo um favor, né? Assim. Ele foi criado por mulheres que fazem tudo e tem que dar conta de tudo o tempo inteiro. Casa limpa, roupa lavada, passada, sabe? Tudo feito. E assim, eu já tinha deixado muito claro que eu não ia ser assim. Não ia, eu não sou robótica. Eu ia dar atenção pro meu filho e acabou. E eu falei muito isso pra ele, conversei muito com ele sobre isso. E ele
entendeu esse processo. E o primeiro foi mais que... Foi até pra mim, né? Foi mais engatinhado. No segundo, eu já senti que ele realmente estava fazendo a função dele de pai. Eu hoje não escolheria outra pessoa no mundo para, assim, nem que a pessoa tivesse, assim, muito dinheiro para ser pai dos meus filhos, porque os meus filhos, igual você estava falando, não sei o que é da mãe, tem que falar um pouco de pai. O meu do meio, por exemplo, ele só fala pai. Ai, pai, faz isso. Ai, que pai, bom, também ele aquilo. aprendeu. Ai, uma pai, faz distribuída. aquilo. E o meu mais novo tá seguindo esse mesmo caminho, porque vê o mais assim, o mais velho não, o mais velho sou eu e acabou, e é isso. Mas assim, ele trilha esse caminho. Por outro lado, quando a gente já tá naquela carga mental, assim, explosiva, que tá, assim, no ápice, eu falo, cara, o que eu tô fazendo com esse idiota? Sabe, assim, a gente pensa, fala assim, meu Deus do céu, eu só queria ter paz disso aqui. Pelo amor de Deus. Mas, assim, nada é perfeito, 100%. Vão ter dias que o relacionamento... Sim, tem os dias ruins, não adianta. Eu quero fazer um dia aqui sobre trazer dois pais, né, pra ver a visão deles. Porque, assim, todo mundo concentra muito na mãe, né? A gestante é ela, a que tá no pós-parto é ela, né? Então, junta muito, tanto o lado negativo, né, de ficar, nossa, você precisa isso, precisa aquilo, no lado da culpa, quanto esse lado, ao lado da cobrança. Mas essa coisa de, você tá bem? Como que tá a criança? A gestação tá boa? A saúde tá boa? Aí você vai pra alguma festa, uma coisa, cadê seu filho? Cadê Onde seu você filho? deixou? Gente, tem um pai. É. Tem um pai pra isso, tem uma rede de apoio, né? No Não sábado pode- a gente A saiu gente tem pra outras tomar coisas uma. na vida. No sábado a gente saiu pra tomar uma no chá de uma colega nossa lá de serviço. E aí, as duas foram sem filho. E a primeira coisa, vocês não trouxeram a criança? Tem pula-pula. E eu, não, a criança está em casa. Nosso momento, né? Não, e quando alguém fala assim, mas cadê teu filho? Tipo assim, dá vontade de falar, não, eu deixei ali ó, na rua, eu deixei ali. Acorrentada aqui É junto. uma doação. Eu deixei no orfanato. Então, eu queria também, porque eu acho muito importante também a visão do homem, né? Porque Sim. onde que ele fica, né? Qual que é o lugar dele ali O meu na marido casa? também foi bem participativo. Na gravidez, ele comprou um livro, não sei se você já ouviu falar da Associação de Medicina, não sei das quantas. Ele pesquisou, aí ele comprou, do nascimento até não sei quanto. Leu sobre a amamentação mais do que eu. Ele estudou Ele amamentação. se empenhou. Ele falou, tá vendo que é difícil? Eu falei, não, porque eu achava que ia ser fácil. Ele falou, Todo não, mundo. põe aqui, vai mamar e acabou. Não, mas tá escrito Não aqui. é assim, não. Tem todo um jeito. E eu ignorei muito ele falando. E eu devia ter prestado atenção, porque ele tinha muito mais informação do que eu, porque ele estudou. Olha que E legal. aí ele fazia todo um café da manhã, ia nas consultas, nos ultrassons, ele participou de tudo. Aí depois que o bom, Davi vocês nasceu não tiveram também, esse problema. a gente tem, que nem a Yasmin falou, é normal, às vezes a gente se desentende, porque a rotina Não, mas eu tô falando assim, muda. de homens que se ausentam, né, não. totalmente, assim, eu que não sai tive de esse casa problema, não. e não aguenta O ouvir da- choro, não aguenta esse Não. ixi, Não, tem quem um- sai de Rafael- casa às vezes no show sou eu. Eu falo, toma que o filho é seu. Pausa quero. positiva. Pausa positiva. O meu, ele teve uma época assim, no começo ele participou muito, principalmente do puerpério. A partir ali dos 3 meses, vamos dizer, né? O comecinho. Os 3 meses ele ficou muito presente, ainda mais que pegou férias e tal, e ele queria estar muito presente nesse começo. Ele viu que eu tava, às vezes, perdido no que fazer, ele me ajudava. Aí depois voltou a trabalhar, ele é professor, né? E aí só que tava na pandemia, então ele dando aula online, então ele foi bom porque ele conseguiu ficar com a gente em casa. Durante minha licença, e o Davi, a gente só foi levar ele pra escola com 1 ano e pouco, por conta da pandemia também. Então, ele conseguiu participar durante 1 ano inteiro. Só que aí tinha uns momentos que ele é muito de trabalhar. Ele é meio que eu falo que é workaholic ali em casa. Ele trabalha muito o dia inteiro, tá? Ou no trabalho ou em casa, ele tá trabalhando. E aí, às vezes, eu tinha que dar umas puxadas. Ou, vem cá me ajudar, eu preciso lavar meu cabelo, você não tá vendo? Ou... Aí, assim, tinha esses dias, né, que precisava dar uma puxada, mas normalmente ele ajudava. Tinha, às vezes, umas discussõezinhas por conta disso, mas hoje em dia é super tranquilo. E ele, às vezes, fala, pode ser com os amigos dele lá, eu falo, vai um pouco sair, ou eu vou. E aí ele fala, não, hoje eu quero ficar com o Davi, quero aproveitar com ele. Então, ele escolhe estar em casa, não é uma martíria, assim, pra ele que escolhe. A gente sempre conversa sobre isso. Você quer sair? Vai, vamos sair junto, vamos deixar ele em algum lugar. Pra ser mais saudável, né? Essa questão da saúde mental é muito importante também. Ter o nosso momento, ele ter o momento dele, eu ter o meu. Eu tô pensando agora aqui, eu vou até abrir uma caixinha para as pessoas fazerem perguntas sobre maternidade, né? E depois as perguntas para mim e para vocês duas, porque isso, a gente que já tá passando há algum tempo, parece ser muito simples, né? Muitas coisas, mas quando você vai lembrar de quando era você que estava no primeiro filho, na primeira gravidez, o tanto de dúvidas que a gente tem para tirar, né? Que a gente queria perguntar para
para uma psicóloga, para uma pedagoga, ou para alguém que fosse mãe, simplesmente, né? Mas que já tivesse passado pelo mesmo problema que você. E isso que a gente está falando aqui de crianças saudáveis, de crianças que não tem nenhum problema grave e tudo. Mas imagina as que estão se deparando ali com uma internações, igual você atípica, falou. né? Problemas de desenvolvimento e tudo mais que pode acontecer. E aí, gente, eu queria dizer assim, para vocês e para as mães que estão assistindo, que passa. Tá? O puerpério passa, a gravidez passa, porque a gravidez também parece que é eterna, né? Fala, nossa, gente, não passa, o quarto lá, tá lá, tudo tá certo na minha cabeça, tô lendo o livro, já acabei o livro. E aí parece que não vai passar, passa e assim, nem vê. Eu olho as fotos e falo, meu Deus, cadê? Eu não tenho mais criança, não tenho mais neném. Então, passa. E quando alguém fala isso, gente, mas passa tão rápido, aproveita. Eu falava, gente... Passa pra onde? Passa pra quem? Que faz 10 anos que essa criança tem 2 meses e não dorme. Não era? Parecia verdade. Eu olhava e falava assim, gente, mas nasceu só 2 meses? Como assim? Porque você tá sem dormir. 84 anos. Isso, exatamente. Eu falava, como que passa? Não, ele vai ficar grande tão rápido, você vai ter saudade. Eu falava, meu Deus, faz 1 ano. Tipo assim, no aniversário de 1 ano, parecia que tinha 10. E aí agora eu falo, meu Deus, parecia que era o Benjamin Button que tava lá. Isso, exatamente. Então, gente, podem deixar o contato de vocês. Muito obrigada pela presença, pelo relato de vocês, pela experiência de vocês. Todo mundo que tiver dúvida aí, ó, uma pedagoga mãe, uma psicóloga mãe, né, e eu também vou estar lá. Tirando as dúvidas de vocês, ao vivo no chat no YouTube, toda quarta-feira, às 7h30 da noite. Então, deixem os contatos de vocês, redes sociais, o que vocês quiserem deixar. O meu Instagram profissional é @main, de mãe mesmo, main, MAIN.de3. Lá eu tenho inúmeras informações, desde parto, pós-parto, puerpério, fases, porque tem os saltos, os picos de desenvolvimento. Então, eu coloco muita coisa lá e também compartilho muito, me exponho muito. Dia a dia da mãe da realidade. O caos que é e a delícia que é ser mãe. Porque, assim, a gente reclama, mas a gente ama. Não. Tanto não que quem tenha um filho só não tenha gostado, mas, ó, a mãe de 3, passou por tudo isso e ainda e tudo teve passa. Eu quero ter mais 2, hein? Então, você mais 2. Ai, que delícia. Novidade pra mim. Novidade pra mim. Então, assim, o quanto a gente fica completa, né? Depois, quem gosta, né? E quem ama essa missão de ser mãe. E até pra quem não queria, pra quem não se imaginava mãe. E aí, hoje, depois que fala, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Pode deixar o seu recado. O meu @ é patricialopes.psicóloga. Eu não tenho tanto conteúdo quanto eu acho que a Yasmin tem nas publicações. Eu tô começando agora a tentar fomentar os stories. Então, se quem entra lá não vai ver muita coisa, não. Mas eu tô tentando começar a movimentar ali a página. Tá bom, então, gente, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz pelo convite. Com toda a história de vocês, tudo que vocês conseguiram trazer pra gente aqui. A gente fica às vezes meio nervosa, né, na hora de falar uma coisa ou outra, mas foi um bate-papo muito legal. E espero que vocês venham outras vezes, tá? Pra gente falar de outros assuntos, porque hoje foi meio que um apanhado geral, né? Foi. Mas da próxima vez para falar de transtornos específicos, de várias áreas, né, da educação. Acho que a gente tem bastante coisa para trocar. Sim. Aí. Tem sim, legal, né? Eu também quero deixar o convite para você participar também do meu podcast. Olha, eu vou sim, só me Vai chamar. Mentir pra Mãe. E é muito voltado pra maternidade. Muita coisa que você falou, eu tenho certeza que se encaixa ali nele. Não, com certeza. É só me chamar que eu vou. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Podem deixar suas dúvidas no chat que a gente vai responder. E até a semana que vem. Beijo. Beijo.